Bom, vamos começar com conceitos centrais da história naval? Vamos lá. Comunicações marítimas. Aí aqui eu peço atenção para mim. Quando você, vamos aqui numa hipótese, quem nunca teve experiência, como eu, passando de helicóptero em cima da cidade do Rio de Janeiro, de cima do centro do Rio de Janeiro. Vocês conseguem ver as ruas? Conseguem ver as ruas lá de cima? Isso. No espaço geral da cidade, você sabe aonde pode entrar um carro, onde pode trafegar um carro. Não sabe? E sabe aonde não pode. Não é isso? Por exemplo, se você estiver sobrevoando aqui o Parque da República, que fica em frente ali ao PDC, que é o Palácio do Duque de Caxias, do lado da Central do Brasil, tem um parque grande, né, cheio de árvore e tudo mais. Ali pode trafegar carro? Se você olhar de cima, você sabe que não. Mas logo do lado tem a Presidente Vargas. Né? Vamos dizer que fosse um domingo de pandemia. Não tem nada, não tem ninguém. Tem carro trafegando, não tem ninguém ali. Está lá o helicóptero em cima. Você sabe que ali pode passar carro e sabe que no parque não pode. Não é isso? Você olha, você identifica. Vamos lá. Baía de Guanabara, pandemia, domingo. Tem navio nenhum. Você olha por cima. Você consegue enxergar os trajes? Ali tem. Ali a barca pode ir para um lado, os navios vão por outro. Você consegue enxergar ali onde esses navios podem passar? Não pode. Não tem como saber. Como que sabe? Como que você sabe que ali pode passar navio? Como que você sabe no mundo do Oceano Atlântico aonde passa navio? Onde são as rotas dos navios? Você não sabe. Esse conceito explica isso. Vamos lá. Os caminhos existentes no mar, para o comércio exterior ou interno. As rotas por onde trafegam os navios, desde os seus portos de origem até o seu destino. Isto é, uma estradinha. O navio sai do porto do Rio de Janeiro, vai para um porto no Rio Grande do Sul, ele passa numa estrada, que está no mar. De cima você não enxerga, só o navio sabe, porque tem todos os instrumentos lá e tudo mais, para levar ele naquele caminho. Não são vias físicas, lembram das ruas na Presidente Vargas? Somente se materializam quando existirem navios navegando. Esse conceito é muito importante, entender isso. Tá? Muito importante. Um dos principais objetivos numa batalha naval, olha por que é importante. O que é uma batalha naval? Um conflito entre duas forças navais. Tá? Duas forças navais em conflito. É cortar as comunicações marítimas do seu inimigo. Você não deixa o seu inimigo navegar. Você tenta impedir ao máximo que seu inimigo consiga trafegar nessas comunicações marinhas, nessas estradas invisíveis, tá? Dificultando sua mobilidade, que é um outro conceito que veremos mais à frente, e seu abastecimento. Você impede que outros navios naveguem, quer dizer, na verdade, o inimigo navegue. Com isso, o resultado disso é amplo. Por exemplo, você está no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro recebe uma série de materiais, comida, carro, tudo pelo mar. Se um inimigo, tudo, né? Se o inimigo, óleo, se o inimigo bloquear esses caminhos para chegar essas coisas até aqui. O que vai acontecer com o supermercado? O que vai acontecer com isso? Então você vai ter uma crise de abastecimento, você ter uma série de problemas. Isso porque o inimigo do Rio de Janeiro, tá? Negou, é a expressão que a gente usa, o uso do mar ao Rio de Janeiro, ao estado do Rio de Janeiro, à frota do Rio de Janeiro. Eu estou pegando o Rio de Janeiro, não é que o Rio de Janeiro tem uma frota militar, igual não, estou dizendo que só como uma hipótese, um lugar pequeno para a gente entender melhor. Mas se a gente estender isso para o Brasil, é todo o litoral
no Brasil. Tá? Todo o litoral. Exemplos mais próximos da gente. Segunda Guerra Mundial. A Alemanha tentou impedir que o comércio internacional fosse feito nas águas, inclusive nas águas do Atlântico. Os navios submarinos alemães trafegaram aqui na nossa costa. E bombardearam navios e afundaram navios, inclusive militares. E o que ela estava tentando fazer? Cortar as comunicações marítimas. Tá? A mesma coisa aconteceu com os holandeses em Pernambuco. Os holandeses em Pernambuco, quando chegaram, tá? Ainda era coroa portuguesa, o que aconteceu em Pernambuco? Primeiro eles chegaram na Bahia, não conseguiram fixar, porque acharam que tomando a cidade e voltando parte dos navios, eles teriam conquistado a cidade. Só que veio uma frota de navio maior e conseguiu expulsá-los. O que eles fizeram? Se direcionaram para Pernambuco, tomaram a cidade e fizeram um bloqueio, impedindo que Portugal conseguisse passar desse bloqueio. O que eles estavam fazendo? Negando que eles trafegassem nossas rotas marítimas. A gente vai ver isso com a pessoa. Estou explicando para vocês entenderem o que é isso, comunicação marítima. Tá? Por que isso é importante numa batalha naval? Por isso. Porque é a partir dessas comunicações marítimas, dessas rotas, que os navios, que as esquadras se mobilizam. Se você não consegue movimentar a sua esquadra, você não consegue combater. Justamente. Tudo era pelo mar. Ainda tinha esse componente, no caso aí, do século XVII, lá quando ocorreu, foram 24 anos, quase 30 anos de presença holandesa em Pernambuco. Tá? A gente vai ver isso com mais detalhes mais na frente, mas é só para explicar o que é isso, como funciona isso. Tá? Então vamos lá. Pode ser constituído, isto é, cortar as comunicações marítimas, elas podem ser por dois tipos. Bloqueio naval, você bloqueia um porto, tá? E quando esse poder vai se ampliando nessa área, vamos dizer aqui que seja você está em Pernambuco, aqui no Recife, no litoral de Pernambuco. Você fez o bloqueio. Aí você vai aumentando essa ação militar na medida em que o seu inimigo tenta entrar, ou tenta, inclusive, sair. Você não permite. Você vai ampliando, vai ampliando. Quando essa área aumenta significativamente e que você não deixa ninguém, você nega a utilização dessas comunicações marítimas num espaço onde você está dominando, que é maior, isso se chama domínio do mar. Quando você consegue efetivamente não permitir que o seu inimigo trafegue numa determinada área ampliada, tá, de comunicações marítimas. Domínio do mar. Bloqueio naval, bloqueio fluvial. Bloqueio naval consiste em impedir a entrada ou saída de navios mercantes e de guerra de um porto, base ou área confinada, pela ameaça de atacá-las com forças navais superiores. Já dei a introdução aqui quando falei de caminhos invisíveis pelo mar, não foi? Comunicações marítimas. Né? O bloqueio naval nada mais é do que você deixar confinada uma força naval, uma força comercial, num determinado raio, que é do porto. Não permite sair. A gente vai ver isso muito nos conflitos lá no Rio da Prata. Perdão. O bloqueio naval pode ser comercial ou militar. O bloqueio comercial, mais que isolar e não permitir o abastecimento por via marítima do adversário, impedindo o comércio marítimo no porto bloqueado. É o que eu expliquei aqui no caso hipotético do Rio de Janeiro.
você causa uma falta de abastecimento, e essa falta de abastecimento, por consequência, que é consequência da consequência, né? A consequência do bloqueio naval é crise de abastecimento. A crise de abastecimento vai ter uma outra consequência, que é a carestia. Tudo vai ficar caro. Isso aconteceu em Pernambuco. Tá? Bloqueio militar. Destina-se a manter no porto ou confinada, numa área restrita, a força naval adversária. Wagner, eram as perguntas que me viam. Wagner, mas pode haver bloqueio comercial e bloqueio militar separado? Isso vai depender da ação militar do inimigo. Obviamente, se ele não quer, se é uma força militar e não quer que a outra se mobilize, o bloqueio militar está feito. Agora, se ele vai permitir que navios comerciais saiam por interesse dele, ele pode permitir.